Falamos da greve e da privatização da TAP. São meus convidados Eduardo Teixeira, é deputado do PSD, e Manuel Mota, é deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Eduardo Teixeira, os argumentos e o momento desta greve entre Natal e Ano Novo são, por muitas vozes da opinião pública, considerados desastrosos. Esta data escolhida põe em risco cerca de 130 mil passageiros. Nós sabemos que é uma altura grave para a economia portuguesa, para as famílias. Quanto é que custará para o Governo e para o país não travar esta greve da TAP? Antes de mais, boa noite. E de facto é não só desastroso, mas também absolutamente desajustado. É um sinal claro também dos tempos, mas não podemos deixar de lamentar a posição, principalmente do Sindicato dos Pilotos, que no fundo é que disputou toda esta questão, que todos sabemos que é uma questão bem antiga. Nós temos que saber bem o que é que está aqui em causa na questão da privatização da TAP. Não é por ter aqui um ilustre colega do Partido Socialista, mas nós temos que ter memória quando falamos nesta questão. A privatização da TAP fala-se desde a década de 90 e o que os sindicatos dos pilotos alegam tem a ver com um acordo ou uma conversação mais avançada, na época, em 1999, que lhes poderia dar alguma vantagem financeira em caso de privatização. E é bom lembrar que nessa altura estávamos a falar da possibilidade de privatizar a 100% a TAP. Não é o caso do que se está a prever neste momento em Portugal, e com uma importante empresa em que o Governo não quer sair de forma alguma. E, portanto, não está em causa privatizar a 100% da TAP. Está então em causa, sim, a privatização que pode ir até 66%. O Estado ficará com uma participação qualificada, e é bom que todos saibamos essa questão, dada a importância. Agora, temos que perceber também o porquê. Temos que perceber que a Comissão Europeia, eu que sou oriundo de Viana do Castelo, a Carla lembra-se bem que também a Europa e a Comissão Europeia levantou a questão em termos de concorrência com aquela empresa que era estatal. E aqui, não querendo estabelecer nenhum tipo de paralelismo, falamos só da concorrência e da Comissão Europeia. Também é bom lembrar que a Comissão Europeia lembrou o Estado português de que se o Estado quisesse investir na TAP, reforçar os seus capitais na TAP, teria que o fazer reestruturando a empresa. E reestruturando a empresa poderia pôr em causa investimentos que são absolutamente necessários, poderiam pôr em causa rotas que neste momento a TAP faz e que poderiam ser absolutamente postos em causa e poderiam até não existir, e poderia haver uma redução grande do ponto de vista financeiro, que poderia implicar também os seus trabalhadores. E não é isso que todos queremos para a TAP. A TAP é, de facto, uma empresa estratégica e importante que o país tem, um ativo muito importante, não só em Portugal e pelo mundo fora, mas essencialmente na lusofonia. E nós temos que saber como é que nós conseguimos a competitiva. Temos que criar condições para que haja investimento. E sabemos que Portugal tem essa condicionante em termos de Estado. Manuel Mota, a Comissão Europeia diz que não há problema se o Estado capitalizar esta empresa. O memorando de entendimento aponta também no sentido da privatização. No entanto, nós temos assistido a uma troca de argumentos entre Pedro Passos Coelho, António Costa, Partido Socialista e a maioria do Governo sobre a privatização da TAP. Afinal de contas, o memorando de entendimento aponta ou não para a venda total ou para a venda parcial desta companhia aérea? Antes de mais, boa noite. Boa noite. Nós assistimos há uns tempos atrás a um famoso relógio que indicava os dias em que a Troika estava em Portugal. Supostamente o relógio parou, a Troika não está em Portugal. Se o Governo fez alarido no fim da Troika em Portugal, tem hoje autonomia para tomar as decisões que bem entender. No caso concreto, em relação à TAP, como um setor estratégico, nós consideramos que não deve ser privatizado. Como sabemos, no memorando da Troika estavam receitas resultantes das privatizações de cerca de 5,5 mil milhões de euros. Ao que sabemos, dados orçamentais, o Estado já arrecadou mais de 12 mil milhões de euros com privatizações. Antes, se nós consideramos, e aparentemente até nesta mesa, há uma sintonia
que a TAP é um setor estratégico, representa um setor estratégico para o país, nós o que achamos é que não deve ser privatizada. Portanto, a questão do memorando hoje já não se coloca, porque de facto não estamos sobre assistência financeira e ultrapassamos. Infelizmente tivemos um governo Então queremos reduzir a troca. troiquista do que a troca. Queremos reduzir a frota, os lugares vendidos, pode haver despedimentos da empresa, porque é isso que a Comissão Europeia aponta. A Comissão Europeia disse duas coisas importantes. A primeira que é, nós podemos fazer uma reestruturação da empresa, e nós achamos que devemos fazer uma reestruturação da empresa. Concordamos que há rotas estratégicas que devem ser mantidas. Rotas estratégicas, há outras que são rotas comerciais e há setores dentro da própria TAP que podem ser reestruturados e podem ser alvo de outsourcing, não pomos isso de parte. E nós achamos que, sendo um setor estratégico, não devemos impedir que essa reestruturação seja posta em causa com uma privatização, quando diz que se mantém uma posição relevante a 33%, é meio caminho andado para não termos uma posição relevante, como sabemos. Portanto, criará condições inevitáveis para que as rotas que são mais relevantes do ponto de vista comercial sejam entregues a quem for o vencedor da privatização. Neste momento, com o cenário que está em cima da mesa, uma greve prevista para Natal e final do ano, com os sindicatos a dizer que não recuam só se o Governo cancelar a privatização. Pires Lima já veio dizer que o Governo também não vai recuar. E agora, o que é que isto vai dar? Bem, eu sou um grande defensor do diálogo, portanto era fundamental que houvesse diálogo nesta situação para se encontrar uma solução. Eu concordo, estou plenamente de acordo que não é uma boa altura para se fazer uma greve, mas a greve é um direito constitucional. Também é um instrumento que os trabalhadores têm, de facto, para salvaguardar os seus interesses. Se colocarmos a questão de base, entramos aqui numa dificuldade de resolução. A nossa expectativa é que haja bom senso por parte do Governo e haja disponibilidade para dialogar e encontrar uma solução que seja essencialmente benéfica para a economia portuguesa. Mas o Governo tem agido bem nesta matéria? O Governo tem uma opção que é contrária à nossa opção, ou seja, a privatização da TAP não é uma opção, não é nossa opção. Achamos mas então acho que há espaço para se negociar e para fazer uma reestruturação. Vocês mudaram de opinião. Nós não mudamos de opinião. Em 2009, é bom que se diga, quando foi o PEC, o famoso PEC, previa-se a alienação parcial, que é o que nós, neste momento, achamos que tem que existir por duas condicionantes. Primeiro, por causa do que a Comissão Europeia diz, e segundo, porque é necessário investir na TAP. Todos nós sabemos isso. Agora, estamos de acordo. Em 2010, um ano antes do Governo Socialista sair, e portanto conhecemos bem quem é que estava no Governo nessa altura, defendeu, tenho aqui uma notícia de 6 de setembro de 2010, em que a notícia diz: a venda de 100% da TAP entrou nos planos do Governo e, portanto, a defender a privatização total daquela empresa. Portanto, isto estamos a falar de 2010, estamos a falar de um ano antes da assinatura do memorando. O memorando diz, e é bom que se saiba o que diz ipsis verbis, e portanto não podemos, como disse o Dr. Marco António Costa, e disse muito bem, o líder do PS não pode falar com ligeireza e com precipitação nas suas declarações. Ele foi absolutamente precipitado. Primeiro, não se lembra o que é que o Partido Socialista, do qual ele neste momento é secretário-geral, defendeu em 2010 para a empresa, mudando até porque é muito diferente privatizar parcialmente com o que se defendia em 2009 do que é privatizar a 100%, que foi o que, de facto, a partir de 2010 estava em cima da mesa. Nós não queremos isso. Nós também não queremos isso. Mas o Partido Socialista queria, de facto, em 2010 essa situação. Mas o memorando da Troika fala claramente que tem que se encontrar a solução que cubra o setor dos transportes, aeroportos de Portugal, TAP, CP, carga, o setor da energia, e fala na TAP. E nós queremos encontrar uma solução para que, precisamente, não haja despedimentos na TAP, precisamente para que não saia de cá a sede da empresa, precisamente para que haja a cobertura que existe neste momento, haja parcerias e cria-se dimensão. Agora, não se pode fazer de conta que a Comissão Europeia, que aceita uma recapitalização da empresa, desde que seja para reestruturar, e que ponha em causa o papel que a TAP tem importantíssima no mundo da lusofonia, e nós temos que ter essa noção. Portanto, o Governo não quer desaparecer da TAP, o Governo quer ficar lá com a possibilidade de encontrar uma solução, até por causa das questões de alteração do Pacto Comercial. Por isso é que fica com o terço do capital social. Nós sabemos perfeitamente em que circunstâncias, é que tivemos que negociar o memorando da Troika. Infelizmente não encontramos um parceiro no Partido Social Democrata para conseguir fazer avançar o PEC 4 e para enfrentar aquilo que foi uma pressão extrema dos governos internacionais e dos mercados de capitais em relação à dívida portuguesa.
Se nós repararmos hoje nos indicadores macroeconómicos e económicos, reparamos que nós não estamos nada melhor do que o que estávamos em 2011. E, no entanto, temos hoje, de facto, condições, e é isso que é fundamental que percebamos, de uma vez por todas, condições para tomar decisões autónomas que nos permitam salvaguardar setores estratégicos. Este governo cometeu um erro gravíssimo. Em gíria diz que foi mais troiquista do que a troika, mas em linguagem mais objetiva dos nossos concidadãos foi uma austeridade que criou a austeridade. Em relação à TAP, vamos objetivar. Eduardo, deixa-me só terminar. Eu ouvi-te com muita atenção, portanto, peço só alguns minutos para que eu clarifique em relação à TAP, à situação da TAP. Nós, em nenhum momento, desde 2009, 2010, 2011 e nos últimos anos, defendemos que a TAP se poderia manter tal qual está. Ela precisa obrigatoriamente, como todos os processos dinâmicos, como todas as empresas no mercado internacional, em competitividade internacional, de se reestruturar. Isso é completamente de se privatizar. Evidentemente, quando nós negociamos o memorando, como disse anteriormente, em 2011 não estávamos em circunstâncias de impor muitas regras. Nós estávamos numa situação de necessidade. Na minha opinião, imposta, infelizmente, pela incapacidade que houve por parte do Partido Social Democrata de aprovar o PEC 4, que impossibilitou que nós continuássemos a governar. Hoje, e tendo em linha de conta aquilo que foi a leitura do memorando, o que disseste em relação ao memorando está certo. Agora, o memorando também estabelece, e esta é a primeira premissa e a premissa mais relevante, que nós tínhamos que privatizar até 5,5 mil milhões de euros. Nós privatizamos 12 mil milhões de euros. Nós privatizamos setores absolutamente estratégicos, não vamos poder recuperar. Isso é dramático para a nossa economia. A questão central é essa, que é dramático para a nossa economia. E nós continuamos ainda hoje, e esta é mais uma situação que eu considero extremamente negativa, com a Comissão Europeia a definir até como opção estratégica hoje para os países, que é fundamental o investimento público, para alavancar a economia, para alavancar o investimento privado. E temos um governo a dizer que não, temos que ser moderados, não devemos inclusive ponderar a possibilidade de não incluir, esta é uma possibilidade extremamente importante, os investimentos resultantes de fundos comunitários em sede de déficit, e nós continuamos a ter um governo que, infelizmente, parece um porta-voz de Bruxelas em Portugal. Isto é dramático para um país que tem obrigatoriamente que ter posições muito objetivas e muito estratégicas, considerando hoje que o diretório europeu é um diretório alemão, de profunda austeridade e muito pouco preocupado com aquilo que são as realidades específicas dos países do sul da Europa. Eduardo Teixeira. O memorando fala explicitamente na parte final desta linha, que é invocada na página 8, no ponto 17 do memorando, e nós não podemos, o Partido Socialista não pode fugir daí, nem pode fugir antes do memorando. Deixa-me só dizer-te um pormenor, é que nós não estamos já sobre domínio. Muito bem, mas não estamos, em primeiro lugar, pelo esforço que os portugueses fizeram e, em segundo lugar, pela capacidade que este governo teve de reganhar a soberania, porque todos sabíamos qual era a posição do Partido Socialista. Queriam mais tempo, queriam renegociar, queriam que a Troika tivesse aqui mais tempo. Ainda bem que eu hoje ouvi algo que é fantástico e que saúdo o Manuel por isso, que é a Troika já não está cá. Mas já não está cá, em primeiro lugar, porque tivemos um primeiro-ministro com grande coragem e tivemos os portugueses a fazer enormes sacrifícios e que todos agora sabemos que valeu a pena. Agora, nós não podemos fazer de conta que podemos emagrecer a TAP e todas as empresas públicas, eu concordo que devem ser emagrecidos nos seus funcionamentos, mas na TAP não é possível. Estamos a falar de rotas que são absolutamente necessárias e, portanto, essa reestruturação passaria por emagrecer a dimensão que a TAP tem neste momento no mundo da lusofonia, e isso não faz muito sentido. Aqui no memorando é claro em que diz que esperamos que as condições de mercado permitam a venda destas duas empresas, EDP e a REN, assim como a TAP, assim como da TAP. Sim. E, portanto, está aqui bem explícito na página 8, no ponto 17, em que fala desta questão. E quando fala nos 5 mil milhões, está a falar de outras empresas, e é bom que se diga que o reflexo que as privatizações, as que foram feitas até o momento, foram muito importantes encostado, apesar de ter tido vantagem financeira, também teve o outro lado da medalha. Não gastou nestas reestruturações e não se verificou despedimentos. Não podemos esperar as duas coisas. Uma reestruturação, como a Comissão Europeia diz que terá que ser feita na TAP em caso de recapitalização pelo Estado, aquilo que o Partido Socialista defendia antes da Troika, que era uma alienação parcial, e curiosamente em 2010 mudou de opinião e passou a defender aquilo que nós nunca defendemos e que este governo não fará a seguir, que é a venda a 100%. Agora,
Isto tem pouco a ver com a questão do que estamos a falar, da questão da greve que me preocupa. A questão dos pilotos. Os pilotos querem uma vantagem financeira e é bom que se também diga que em 99 deu-se uma expectativa. E este Governo não avançou com o plano antes de pedir à Procuradoria-Geral da República, algo que saiu em Diário da República, em abril de 2013, se aquela expectativa que foi dada em 2009 pelo Partido Socialista, na época, à privatização, se os pilotos tinham ou não razão e, portanto, se esta privatização tem que se lhes dar até 20% do capital. E a Procuradoria-Geral da República disse claramente, em abril de 2013, que não tem razão. E, portanto, essa questão também é uma questão muito importante. Não, o que me parece é que nós estamos a fazer aqui um jogo temporal que não faz muito sentido, Eduardo. O que está em cima da mesa neste preciso momento é uma privatização de 66% da TAP. O que o Partido Socialista defendia em 2009. O que o Partido Socialista defendia era a reestruturação da TAP. A reestruturação da TAP pode, naturalmente, encontrar parceiros estratégicos. Sabemos hoje que é uma das áreas... Não mudou de opinião, Eduardo. Nós temos que perceber uma coisa muito importante. O contexto das relações internacionais, os timings das relações internacionais são muito objetivos. Nós não estamos no mesmo tempo. Nós não estamos hoje, felizmente, na pressão que tivemos, infelizmente, pela não aprovação do PEC 4, que estivemos em 2011. Nós estávamos nas circunstâncias sistemáticas em que tivemos a pressão que estava sobre o nosso país, sobre a nossa economia, entre 2010 e 2011, que nos obrigou a tomar algumas medidas muito, muito difíceis. Não estamos nas mesmas circunstâncias e é isso que nós temos que estar adaptados ao momento e perceber, na mesma altura, com a mesma linha estratégica que tínhamos em 2009, que é possível fazer outsourcing dentro da própria TAP, é possível fazer uma reestruturação da empresa, garantindo que a empresa se mantenha em mãos nacionais e se mantenha como um setor estratégico. Nós vemos, infelizmente, alguns setores estratégicos que fomos alienando ao longo dos tempos e o erro que é cometido e que não tem retrocesso em termos de economia nacional. E nós não podemos cometer os mesmos erros e não podemos fazê-lo da forma mais, desculpa-me o termo, mais leviana, que é responsabilizando ou dando o carimbo da responsabilidade à Comissão Europeia. Fizemos isso em muitas circunstâncias, abdicamos da nossa soberania em muitas circunstâncias, abdicamos pior da nossa voz em muitas circunstâncias, infelizmente com resultados muito negativos para nós. E temos hoje, curiosamente, os mesmos que sustentaram a Troika, os mesmos que sustentaram as políticas que foram defendidas nestes 3 anos, a dizer que foi a austeridade a mais e que se calhar as opções políticas foram erradas. Mas qual é a alternativa? Então é fazer despedimentos? A alternativa, eu tenho uma alternativa muito objetiva. O Partido Socialista, aliás, tem uma alternativa muito importante. A Europa tem obrigatoriamente... Qual é a alternativa? Nós vivemos num mercado concorrencial. A Europa tem que mudar de políticas. A Europa tem que mudar de políticas. A Europa não pode ser só uma unidade, uma união económica e monetária, tem que ter economia. Mas isto há 5 anos o Partido Socialista defendia essa questão. Agora, eleitoralmente, é que o Partido Socialista e o secretário-geral, que fala apressadamente e fala de forma ligeira, o Dr. António Costa não falou de forma ligeira. O Dr. António Costa sustentou isso naquilo que é a máxima defender uma questão que não defendia, inclusive quando ele estava no governo. Em 2009, o Partido Socialista, volto a frisar, defendia a entrada de um parceiro estratégico, quando a TAP estava de vento em popa e não tinha problemas nenhums e, portanto, estava até recapitalizado. Não era uma visão estratégica, tu percebes hoje que é impossível. E de repente mudou de opinião e passou para algo que o Partido Socialista nunca defendeu, que é uma privatização 100%. É hoje fundamental. Agora, porquê que o Partido Socialista mudou de opinião? É claro que mudou por questões estratégicas às vezes e eleitoralistas. Que é uma mudança de opinião, não tem a ver com mudança de opinião. Eu já te expliquei e volto a repetir para os nossos telespectadores. A posição estratégica do Partido Socialista é que é possível e deve-se fazer uma restauração da TAP. É evidente hoje, no contexto internacional, não vejo nenhuma companhia, por maior dimensão que tenha, que não faça parcerias estratégicas. A TAP já fez algumas. A TAP, ao longo do tempo, fez parcerias estratégicas que são fundamentais e tem que continuar a fazê-lo. Claro, e tem que se adaptar objetivamente àquilo que são as realidades circunstanciais do mercado. É um desafio que se faz hoje às empresas públicas e às empresas privadas também e às empresas públicas. A questão central é esta. Nós não podemos olhar para o memorando como desculpa para erros de política. O memorando hoje é apenas uma linha orientadora. É apenas uma linha orientadora. A União Europeia tomou muitas decisões erradas. Hoje reconhece-as como erradas. E nós não podemos ter um aluno cego e fiel, mesmo que o professor esteja a dar uma lição errada. Eu sou professor. E, por vezes, nós podemos estar circunstancialmente a dar uma opinião errada. Até porque, às vezes, também há ideologia. E a ideologia europeia... Como é que se moderniza a TAP?
como é que todos chegamos à expliquei conclusão com que muita objetividade. É possível tem fazer que outsourcing crescer. em alguns setores. A TAP tem que ser ainda mais competitiva. A TAP tem mercado e a TAP tem que modernizar a sua frota e tem que investir. Portanto, como é que se faz isto quando o caminho da reestruturação implica com certeza uma redução de meios? Expliquem-me. Eu expliquei, exige reestruturação, exige Quanto é que o outsourcing, Partido Socialista defende que tem que investir na TAP Mas, então? senhores, temos de terminar por aqui este Qual é uma comentário. pergunta muito rápida? Quanto é que o Partido Socialista estima que tem que investir na TAP? Eduardo, Nesta eu sou empresário. Eu sei que uma das questões fundamentais em qualquer setor capital. é negociação, é capacidade de negociação muitas das E vezes. capital. Mas quando encontras um parceiro, podes encontrar naturalmente capital estamos no mercado sem teres que alienar a maioria do capital da empresa. E de teres Mas uma o voz governo não quer estratégica ser da e TAP. prioritária. O governo Não quer ser da TAP, mas aliena 66%. Fica com uma voz minoritária e sabemos, infelizmente, os efeitos que a voz minoritária tem dado na maior parte dos setores senhores, públicos. fica para aqui este comentário. Garantindo, e é bom que se diga isto, porque eu acho que é importante realçar, que não se altera o nome da empresa, garantindo que não se altera a sede da empresa, garantindo que não sai da empresa, inclusive nas questões de pacto social, por isso é que fica com uma posição qualificada. Fica por aqui este comentário no último jornal. Vamos continuar a acompanhar este processo da privatização da TAP, também a possibilidade da greve de Natal e de Ano Novo. Será possivelmente um tema que vamos continuar também aqui a analisar. Eduardo Teixeira e Manuel Mota, muito obrigada pelos comentários que aqui nos deixaram. Foi um prazer tê-los aqui connosco.